Olá, queridos irmãos da Igreja Metodista do Monte Alegre, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos à Escola Dominical. Hoje, amados, nós teremos a lição número 2 da revista Legados da Fé, cujo tema é Esaú e Jacó. Perdoar é necessário. Por que devo perdoar? Amém, queridos? É um tema de grande importância para as nossas vidas. Vamos então orar, pedir ao Senhor que nos abençoe para que possamos aprender com a escola dominical. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças por podermos estar aqui, Senhor, estudando e ouvindo a Tua palavra. É nesse ambiente de escola dominical que o Senhor fala conosco. Então, Pai, fala aos nossos corações, que possamos aprender um pouco mais hoje sobre o tema do perdão. Aprender a perdoar e liberar perdão, para termos uma vida, Pai, abençoada e cheia da presença do Espírito Santo. Nós oramos, Pai, e pedimos na certeza de que o Senhor estará presente, nos ensinando e nos guiando nesse momento. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Queridos, a leitura de hoje está no capítulo 27 do livro de Gênesis. Devido ao capítulo ser bastante extenso, nós vamos ler apenas os 10 primeiros versículos para dar entendimento da palavra e podermos desenvolver o assunto aqui. Amém? A palavra de Deus nos diz assim no capítulo 27 de Gênesis. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já estou agora velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de lhe trazer. Então falou Rebeca a Jacó, filho mais moço, dizendo-lhe: Eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando, vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta, e levá-los-ás ao teu pai, para que coma, para que te abençoe antes da sua morte. A história de Esaú e Jacó continua se desenrolando. Isaque e Rebeca eram os pais. E conta nos versículos seguintes que quando o irmão mais velho chegou do campo com a caça, preparou o guisado e foi oferecer ao seu pai para obter a bênção, o seu pai disse que já era tarde, que a bênção já havia sido concedida ao seu irmão Jacó. Sabendo disso, Esaú ficou furioso. Tentou de todas as maneiras receber a bênção do pai. Mas o pai limitou a dizer-lhe que não podia, porque uma vez dada a bênção, ela jamais poderia ser modificada. Então o coração de Esaú se encheu de raiva e de dor, a ponto de que o seu irmão precisou fugir às pressas para não ser confrontado com o pior. Então, amados, Esaú ficou muito furioso com seu irmão. Ficou com muita raiva dele, Porque ele foi lá e roubou a sua bênção. E, aliás, a segunda vez que Jacó enganara Esaú. A primeira vez, se os irmãos lembram, foi quando ele trocou a primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas. Então, essa foi realmente a segunda vez que ele foi enganado. Ficando então furioso, Rebeca, a mãe de Jacó, percebeu que Jacó poderia ser alvo da raiva e do ódio do seu irmão. Sabendo disso, ela mandou que Jacó fugisse para a casa do seu irmão
Labão e ali permanecesse até que a raiva de Esaú pudesse passar. Ele ficou lá por 20 anos. 20 anos, queridos, é muito tempo na vida de uma pessoa. É uma história. Bem, para início de conversa, amados, nós vamos pensar comigo aqui. Imagine se você tivesse que carregar durante toda a sua vida um tijolo amarrado em cada sapato. Para onde você fosse, o que quer que você fizesse, seja dormir, comer, descansar, trabalhar, você estava ali carregando um tijolo em cada sapato. No mínimo seria incômodo, desconfortável. Será que você conseguiria, meu amado, permanecer com o tijolo amarrado no seu pé durante toda a sua vida? Talvez você até se adaptasse, mas que seria com certeza um grande incômodo, porque traria para você dificuldades em se movimentar, traria muitos outros inconvenientes para a tua vida. Mesmo se você se acostumasse, ele seria com certeza um grande empecilho, um grande incômodo, um grande peso. Mesmo assim, será que você conseguiria lidar com essa situação sem nenhum problema, sem nenhuma consequência na sua vida? Eu creio que não. Eu não conseguiria ficar com um tijolo em cada pé, durante toda a minha vida. E ele certamente me atrapalharia muito de fazer as funções que eu faço normalmente. Então, meu irmão, meu amado, minha amada, é exatamente isso que acontece quando nós insistimos em caminhar arrastando o peso da mágoa, do ressentimento, do ódio, do rancor. O peso, amado, dos nossos sentimentos torna-se cada vez mais difícil e insuportável de relacionarmos, de vivermos com ele. Nós ficamos presos a esses sentimentos, prisioneiros de nós mesmos, como se nós estivéssemos criando a nossa própria prisão. Quando mantemos o ódio, o ressentimento e não conseguimos ver a beleza daquilo que há ao nosso redor. O que então, amados, podemos aprender com a história de Esaú e Jacó? Primeiro, é a palavra de Deus que nos ensina, relatando a história de uma família que era uma família escolhida por Deus e naquela família havia problemas. Primeiro, nos mostra que as nossas famílias também passamos por problemas, seja a família qual for. Pode ser uma família bem-sucedida, pode ser uma família mais simples, mas sempre teremos problemas. A questão é como lidamos com os problemas que acontecem nos nossos relacionamentos familiares ou sociais. Veja que a história de Esaú e Jacó nos mostra que nem sempre nós sabemos lidar com as decepções e com as frustrações. Esaú, meus amados irmãos, ele deixou o ressentimento, a mágoa, preencher o seu coração. Ele não ponderou as consequências que aconteceriam no seu relacionamento, na sua vida, a partir dos seus atos. Por outro lado, Jacó ficou ferido, com o coração ferido, e teve que se apartar, teve que correr, teve que fugir para muito longe, longe da família, para não ter sua vida complicada. Assim somos nós também. Muitas vezes nós ferimos as pessoas com os nossos atos impensados. Muitas vezes, amados, sem avaliar as consequências e sem ponderar a relação com o nosso próximo. Nós precisamos então, queridos, perceber o que está acontecendo, o que acontece entre nós, qual é o sentimento de um, de outro, para deixarmos que os sentimentos ruins saiam, sejam liberados, como o ódio, como a inveja, como a vingança. Nós não podemos deixar que esses sentimentos tomem conta do nosso coração. Pelo contrário, temos que dar lugar ao amor e ao perdão, a fim de que sejamos curados e sarados nos nossos relacionamentos, sejam eles quais forem. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 19, a palavra de Deus nos diz: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. É verdade. Esaú, meus amados, não precisava do esquecimento daquele fato que ocorreu com ele.
como pensava sua mãe Rebeca. Rebeca pensava que, ao enviar Jacó para a casa do seu irmão Labão e ele permanecer lá por 20 anos, poderia levar Esaú a esquecer aquele fato. Na realidade, quando nós somos magoados, ofendidos, nós nunca esquecemos. Pelo contrário, esses sentimentos que nós vivemos de fortes emoções são aqueles que nós conservamos durante a nossa vida inteira. Então, o esquecimento, meus amados, não resolve uma mágoa, uma ofensa. O tempo não resolve. O que resolve uma mágoa e o ressentimento, queridos, é o perdão. Assim como Esaú precisava de perdão, ele precisava deixar aquela mágoa de fora, aquele ressentimento. Ele precisava liberar o perdão. Assim somos nós. Quando temos ressentimento ou mágoa no nosso coração por causa de outra pessoa que nos ofendeu ou que nos fez mal, nós precisamos perdoar aquela pessoa, orar, liberar perdão sobre a vida dela, para que tiremos o peso das nossas cabeças, para que tornemos-nos leves como uma pessoa que não tem nada contra o nosso próximo. Somente o perdão sincero, queridos, permite olhar novamente no olho da pessoa que nos ofendeu e amar novamente aquela pessoa. Por isso que Jesus diz, amai os vossos inimigos. Jesus nos diz, não deixai a ira se pôr sobre a vossa cabeça. Jesus nos ensina muito sobre isso. E nós devemos perdoar, olhar no olho da pessoa que nos ofendeu, amá-la novamente, como Jesus nos amou, e perdoar, liberar o perdão, para que o Senhor faça a obra de cura sobre a nossa alma. Naquele caso, irmãos, demorou 20 anos para que Jacó retornasse ao seio da família. Nesse tempo, a relação se tornou muito difícil, pesada demais entre os irmãos. Imagine, vivendo 20 anos longe de casa, fugido porque enganei alguém. Imagina, eu com ódio no meu coração de alguém durante 20 anos porque alguém me magoou. É uma situação muito complicada que nós não devemos viver, devemos evitar. Então, amados, antes de ter um afastamento de uma pessoa que te ofendeu, que nos ofendeu, ou que cometeu alguma falha conosco, nós precisamos primeiro resolver aqueles problemas, buscar uma solução. Senão, amados, dificulta muito a aproximação um do outro. Como diz a frase, que não é bíblico, mas é uma frase que eu até gosto, que errar é humano, mas perdoar, amados, é divino, é de Deus. Somente quando estamos envolvidos pela presença do Espírito Santo em nós, nós somos capazes de perdoar. O perdão não vem da carne, o perdão vem do Espírito de Deus, e só Ele perdoa. E se o Espírito de Deus está em nós, nós somos capazes de ser perdoados. E se fomos perdoados e perdoarmos pelo Espírito de Deus, nós somos curados pela palavra e pela presença de Deus nas nossas vidas. Amém, queridos? Assim, amados, nossos relacionamentos, nós precisamos ter cuidado para não fugir dos problemas e também não adiar as situações ou as soluções que precisam ser tomadas agora. Por quantos anos você adiou a solução daquele problema que era grave na sua vida? Aquela contenda, aquela rixa. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, queridos. Perdoe, resolva a rixa, resolva o ressentimento. Ela é a melhor, ele é o melhor remédio, o perdão. Assim, nossos relacionamentos, nós precisamos, queridos, ter cuidado para não fugir ou adiar as situações que nós necessitamos resolver. Precisamos sim, amados, buscar a graça e sabedoria do nosso Pai, de Deus, e pela palavra de Deus, resolver os problemas e as dificuldades que nós temos nos nossos relacionamentos com as outras pessoas. Isso, amados, será certamente melhor para todas as pessoas, seja de forma direta ou indireta. Todos que estão no nosso relacionamento serão afetados quando teremos uma rixa com uma ou outra pessoa. Amém? Então, amados, a falta de perdão nos afasta das pessoas. Vejamos aqui por que isso acontece. Quando nós abrimos espaço para sentimentos ruins, como por exemplo ódio, inveja, ressentimentos maus, esses sentimentos revelam o quê?
revela afastamento e traz sobre nós um peso, dificuldades e limitações de relacionamento com outras pessoas. Quando, por exemplo, Esaú ouviu de seu pai que seu irmão o havia traído, seu coração, amados, se encheu de dor. Ele não conseguiu suportar a dor e, consequentemente, essa dor foi motivo do seu coração se encher de raiva, ressentimento, ódio, que ficou ali estagnado, levando Esaú a paralisar o seu relacionamento com seu irmão, com sua mãe, com seu pai e com todos aqueles em sequência. Essa dor e ressentimento no coração de Esaú gerou uma grande ruptura no relacionamento com seu irmão e com seus parentes. Naquele momento, amados, o ódio encheu o coração dele e encontrou lugar ali para que ele pudesse ficar separado da sua família durante os 20 anos, por causa das culpas, dos medos, dos ressentimentos e tudo aquilo que, como consequência, teve dessa atitude de Esaú e de Jacó. Isso nos mostra também que quando guardamos uma ofensa por causa do ódio do nosso coração, do sentimento do nosso coração, nós somos diariamente consumidos por causa do peso dessa ofensa na nossa alma. Em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 5, a palavra de Deus diz para nós que, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por causa dela, muitos se contaminem. Em Provérbios 10, versículo 12, também diz que o ódio excita contendas, mas o amor, pelo contrário, cobre toda multidão de pecados. Tudo isso, amados, todo ódio, todo ressentimento nos afasta das pessoas e nos afasta também de Deus, pois com o pecado habitando em nossos corações, como relata Isaías 59, versículos 1 e 2. Vamos ler. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Enquanto o ódio levanta contendas, amados irmãos e irmãs, o amor, através do perdão, cobre a multidão de pecados, como diz Provérbios 10, 12. E como podemos ver também em Gênesis 33, versículos de 1 a 4, o amor prevaleceu na história dos irmãos. Ao invés da separação, no futuro deles, após os 20 anos, quando eles foram transformados nos seus relacionamentos, na sua experiência de vida, a paz voltou entre eles. Restabeleceu-se a aliança e a amizade entre Esaú e Jacó. Amém? É obra de Deus nos nossos corações. Se nós nos entregamos ao Senhor, Ele nos transforma. Peça ao Senhor para que te alcance com o seu perdão e misericórdia e possa te transformar, para que você também possa perdoar e se livrar de todo ressentimento, de toda rixa, de tudo aquilo que te prende e te torna cativo desse pecado. Amém, queridos? Concluindo a lição de hoje, queridos, nós podemos ver que Jacó talvez não tivesse imaginado as graves consequências dos seus atos ali em relação a Esaú. Os seus atos provocaram muitos danos no relacionamento com a sua família. Entretanto, quando ele viveu longe com seu tio, afastado e fugido do seu tio Labão, ele também foi enganado por Labão. Ele teve tempo de amadurecer e de perceber que ele havia errado ao enganar o seu irmão. Com isso, certamente ele se arrependeu e procurou o seu irmão para fazer as pazes. Agora, mais experiente, tanto ele quanto Esaú, eles fizeram as pazes e buscaram aliança entre a família, restabelecendo ali o relacionamento e a amizade. Mas quanto tempo isso durou? Quanto tempo levou para que essa amizade, essa aliança pudesse ser reatada?
não precisaria disso. Talvez a família pudesse seguir firme a partir daquele dia, se tivesse havido perdão, a liberação do ressentimento, a liberação do perdão para que eles pudessem ser curados. De igual maneira, queridos, a palavra de Deus nos ensina que é preciso perdoar quem também nos tem ofendido, para que possamos viver uma vida de paz, de aliança com Deus, de amizade e de prosperidade nos nossos relacionamentos. Jesus nos ensina, amados, que quando você estiver orando, se você tem alguma pendência, alguma coisa contra aquele seu irmão, vá, perdoe, libere o perdão sobre ele, para que o vosso Pai Celestial que está nos céus também vos perdoe das suas ofensas. Paulo também, o apóstolo Paulo, descreve em Efésios 4, versículo 2, o seguinte: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim, queridos, o Senhor, como o Senhor nos perdoou, também você e eu somos convidados a perdoar o nosso irmão e a nossa irmã, como Paulo relata também em Colossenses 3, de 13 a 15. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é vinculado, ou que é vínculo da perfeição. Seja, então, a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Amém? Glórias a Deus! Nós esperamos que essa lição, queridos, tenha edificado um pouco você a respeito desse tema do perdão. Nós sabemos que viver uma vida sem perdoar e sem obtermos o perdão é como nós carregarmos um peso sobre o nosso sapato ou sobre as nossas costas durante a nossa vida inteira, que vai nos atrapalhar e impedir de nós termos o melhor que Deus prometeu para cada um de nós. Então, amado irmão e irmã, se você tem alguma coisa contra alguém ou contra o seu irmão, eu te convido, vá lá agora, perdoe, libere o perdão sobre esse irmão, para que você viva uma vida cheia da graça e do amor de Deus em sua vida. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Nós agradecemos pela sua presença, esperamos que você possa seguir conosco na Escola Dominical, enviando também o conteúdo através das redes sociais aos seus amigos, às pessoas a quem você ama, para que a palavra de Deus também as alcance, e que elas sejam edificadas e transformadas pela palavra de Deus, pela palavra viva que é Jesus Cristo em nossas vidas. Só o Senhor Jesus pode salvar as nossas vidas, só Ele é a salvação, assim eu creio. Amém? No próximo domingo nós trataremos do assunto sobre coragem e ousadia. Teremos uma importante leitura que trará para nós a abordagem desse tema de maneira muito dinâmica. Amém, queridos? Desejamos um bom domingo para você e aguardamos você no nosso culto mais tarde às 18 horas. Até logo, que Deus abençoe.